Amados irmãos, estamos aqui no livro Harmonia dos Evangelhos, estaremos lendo da entrada triunfal em diante. Então vamos aqui para a primeira parte do que nós estaremos estudando, da parte 10 desse livro, de Robert Thomas Stanley Gundry, seção 128A, que é a seção que nós estaremos estudando agora, tá? Seção 128A, meus irmãos, olha só. Aqui está dizendo a chegada a Betânia. Pouco antes de Jesus chegar nessa região, ele estava lá vindo de Jericó. Teve aquela história de Zaqueu, ele contou algumas parábolas, ele estava vindo de Jericó, tá? Então, chegada em Betânia, na seção 128A. Onde foi que socorreu Betânia? Betânia, perto de Jerusalém. Essa Betânia é a Betânia cisjordânica ou é a Betânia leste do Jordão, transjordânica? Essa é a Betânia cisjordânica. Tá, meus irmãos? A Betânia cisjordânica é aquela que dista cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, próximo ali do Monte das Oliveiras, que fica cerca de 1 quilômetro distante de Jerusalém. Isso está escrito em João 11:55, João 12, 1, 9 ao 11. Versículo 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Aqui já tem uma letra aí, tem um comentário aqui. Vamos aumentar essa letra aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ficou muito grande para vocês. Aqui está melhor. A fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prender. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Meus irmãos, olha só. Aqui a gente tem várias coisas interessantes para conversar. Primeiro, ao se aproximar da Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Muitos foram de regiões próximas. Jesus estava em Jericó. Muitas pessoas foram não só de Jericó, mas de muitas regiões próximas para Jerusalém para a Páscoa. Jerusalém começava a encher de gente e começava a tumultuar. Páscoa. A gente precisa ter em mente que Jesus Cristo, o ministério dele abarcou 4 Páscoas. Há outros estudiosos que contam diferente. A gente vai adotar 4, tá? Ele iniciou o ministério, depois teve a primeira Páscoa, continuou o ministério segunda Páscoa, continuou o ministério terceira Páscoa, continuou o ministério quarta Páscoa, que é a última Páscoa, que é a Páscoa da morte e ressurreição de Jesus. Vamos pensar o seguinte: de uma Páscoa para outra é um ano. Então, se Jesus Cristo teve 4 Páscoas, quanto tempo de ministério ele teve? Sendo que ele começou pouco antes da primeira Páscoa. De uma Páscoa para a segunda, 1 ano. Da segunda para a terceira, 2 anos. Da terceira para a quarta, 3 anos. Com alguns meses, com o período que ele ficou antes da primeira Páscoa, o total de tempo do ministério de Jesus foi de 3 anos e algum tempo. 3 anos e alguns meses, tá, meus irmãos? Essa aqui era a quarta Páscoa do ministério de Jesus. Então as pessoas estavam indo para lá para as purificações cerimoniais. Era muita gente, começava a tumultuar, e as pessoas, quanto antes eles chegassem, mais tranquilos eles iriam ficar para as cerimônias deles. Eles continuavam procurando Jesus e ficavam perguntando: o que é que vocês acham? Será que eles ouviram? Porque os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham dito que se alguém soubesse onde ele estava, tinha que denunciar para prendê-lo. Senhores, quem eram esses? Tanto os chefes dos sacerdotes, da linha dos saduceus, quanto os próprios fariseus, ou seja, tanto os chefes dos sacerdotes saduceus, quanto os fariseus. Lembrando que chefe do sacerdote é encargo religioso, junto com escriba, junto com ancião, escriba também chamado mestre da lei ou doutor da lei, e ancião líderes dos judeus, líderes religiosos.
Ele está dizendo que esses chefes dos sacerdotes, esses encargos, que eram do partido saduceu, assim como os demais do partido fariseu, tinham dado essa ordem. Meus irmãos, olha só, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Se a Páscoa aconteceu na sexta-feira, que foi quando Jesus morreu, 6 dias antes vai dar qual dia da semana? 6 dias antes da sexta-feira, dá num sábado. Então, isso tudo aqui aconteceu, considerando a Páscoa da sexta-feira, aconteceu no sábado. No sábado, Jesus chegou a Betânia, no sábado antes do domingo da Semana da Paixão. Domingo vai ser a entrada triunfal. Jesus chegou a Betânia, Betânia cisjordânica, 3 quilômetros de Jerusalém, a Betânia de Marta, Maria de Betânia e Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus descobriu que Jesus veio não apenas por causa de Jesus, mas para ver Lázaro. E aí, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Gente, olha só. Jesus, os chefes dos sacerdotes, a gente viu que é encargo religioso, que tem qual partido? Partido dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição. Então eles ficavam ali discutindo que ressurreição não existia. Mas a gente já viu que a preocupação dos saduceus não era religião, eles não estavam nem aí para a lei. Na verdade, a preocupação deles era dinheiro no bolso. Então, muitos deles, os corruptos, naturalmente, eles só pensavam em status, posição, dinheiro no bolso, manter ordem para enriquecer. Então, quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles ficavam debatendo: a ressurreição não existe, a ressurreição não existe. De repente chega Jesus e diz: está certo, ressuscitou Lázaro. Contra fato no argumento. Ele acabou destruindo o argumento de todos os saduceus. O que era para aqueles homens, chefes dos sacerdotes, que eram saduceus, dizerem, depois que viram Jesus ressuscitando Lázaro, na prática, prova viva, literalmente. Era para dizerem assim: estávamos errados todo esse tempo, nós nos importamos com a salvação, e a ressurreição existe sim, porque nós estamos vendo um. E o que foi que aconteceu? Eles viram a ressurreição, só que disseram: mata. Mata Jesus e mata esse homem que ele ressuscitou, porque o povo está crendo neles. Violência, interesse, egoísmo, mostra que eles não estavam nem aí para Jesus, nem aí para a lei, nem aí para a verdade. Eles estavam pensando apenas neles. Apenas neles. Egoístas, violentos, dentre outros adjetivos que a gente pode dar, né? Enfim, então eles estavam querendo isso aqui. Interessante a gente perceber que ele falou que eram chefes dos sacerdotes, que eram saduceus, que não acreditavam em ressurreição, eram os principais incomodados com a ressurreição de Lázaro. Os principais incomodados, não eram os únicos, mas eram os principais. Com isso, nós fechamos a leitura da 128 e vamos para os comentários. Tem muito comentário aqui. Ó. Tem um comentário da letra I, tem um comentário da letra K, tem um comentário da letra J e tem um comentário da letra L, por aqui também, que eu vi em algum lugar, aqui, ó, antes do mais. Vamos para o comentário da letra I, antes da Páscoa, que ele faz lá no final, né? Aqui, ó, I, J, K, L. Todos esses 4 comentários são lá de cima. Em virtude do grande número de pessoas que faziam essa peregrinação, a purificação cerimonial para a festa exigia mais tempo do que o costumeiro. Por isso, muitos vinham mais cedo e alguns até uma semana antes. Né? Aquilo que a gente falou, tinha que chegar antes para dar tempo, porque tem muita gente lá nesse cerimonial. Letra J. Esse comentário da letra J foi a relação à pergunta das pessoas, né? Será que ele vai vir para a festa? Será que ele vai vir para a festa? Isso tudo no sábado, né, gente? Olha o que ele falou aqui na letra J. Parece que a opinião geral era de que Jesus não viria para essa festa. A ordem das autoridades servia para incriminar qualquer pessoa que escondesse informações acerca do seu paradeiro. Sob essas condições, a presença de Jesus em Jerusalém era difícil para todos os que o conheciam. Claro, e se alguém conhecesse Jesus, e de repente Jesus me dá um abraço, não, Jesus, posso não, eu tenho que te denunciar para as autoridades. As pessoas iam ficar com medo de dizer: fuja, Senhor, fuja, sai de perto de mim, porque senão eu vou ter que lhe denunciar para as autoridades, senão vai preso, o Senhor e eu. Era uma situação difícil para as pessoas, né? K, quando ele diz 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Vamos lá para a letra K, gente. Olha. Jesus provavelmente chegou no sábado, antes da Páscoa, se pressupormos que a Páscoa caiu na sexta-feira naquele ano.
Ele com certeza já estava nas redondezas, senão teria ultrapassado o limite fixado para a caminhada do sábado. Lembra que sábado não podia trabalhar? Então, sábado havia um limite de caminhada a se fazer para não considerar uma viagem, para não considerar um trabalho. Então, como no sábado, para ele não ultrapassar esse limite, ele provavelmente estava nas redondezas, como fala aqui, né? E aqui o último comentário diz que, na letra L, diz que a grande multidão de judeus, a descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Olha aqui o que é que diz, gente. A ressurreição de Lázaro teve um papel importante para atrair as multidões que testemunharam a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. A notoriedade da ressurreição de Lázaro resultou na decisão oficial de executá-lo, uma decisão semelhante anterior contra Jesus. Então, queriam matar Lázaro, como a gente chegou a comentar, né? Diante disso, nós fechamos aqui a sessão 128A e a próxima a gente vai ler essa sessão aqui, vai ler esse comentário M e vai tratar a respeito dela até a próxima sessão.